Boa tarde a todos. As minhas palavras primeiras são para agradecer à Anacom, na pessoa da doutora Fátima Barros, pelo convite, mas um segundo agradecimento. Acho que a oportunidade que nós todos tivemos de seguir atentamente esta reflexão é de facto equivalente a uma consulta pública do lado da Comissão Europeia, portanto eu vou levar este seu discurso como um contributo importante para a nossa reflexão também. Agradeço também a oportunidade de estar convosco hoje aqui. E, de facto, esta introdução tão interessante sobre os modelos de regulação, toda a problemática que está à volta dela, leva-me a, talvez, a enquadrar a minha apresentação de uma maneira ligeiramente diferente daquela que eu inicialmente tinha posto. Porque, de facto, a primeira pergunta que a Fátima fez foi: será que nós estamos a regular qualquer coisa que será ainda válida daqui a 5 anos, em 2020? É por isso que eu acho que é importante nós termos uma relação intrínseca entre várias estratégias que são declinadas através do mercado único digital, mas através de outras formas de atuação da Comissão, em colaboração com os Estados-membros. Primeiro, e talvez mais interessante de tudo, essa articulação entre o programa Horizon 2020, o programa de investigação e de inovação, que de alguma maneira traz consigo algumas perguntas que acrescem àquelas que já foram feitas hoje. Concretamente, quando falamos em termos de 5G, ou quando falamos em termos de internet das coisas, ou quando falamos em termos de dados, quem é que tem a ownership dos dados, a quem é que os dados podem, como é que a gente os pode fazer circular na Europa, tudo isso são questões que desafiam grandemente a nossa imaginação, diria mesmo. Por outro lado, também não podemos ter, numa visão de conjunto, ter um mercado único que, de alguma maneira, não presta atenção a como é que a nossa indústria, a como é que nós próprios somos capazes de criar soluções para a demanda, para a procura que nós temos na Europa. Portanto, ser capaz de ter um mercado único digital, ser capaz de investir numa política que garanta, de alguma maneira, o ressurgimento da indústria europeia, principalmente, sob o ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, como é que as indústrias, que eu poderia caracterizar aqui, talvez de uma forma um pouco abusiva, mais tradicionais, se podem enriquecer com a dimensão das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, aquilo que nós hoje tratamos como verticals em inglês, os connected cars, a energia, as smart cities, a saúde, como é que eles podem beneficiar e como é que se podem introduzir novos modelos de negócio, como é que novos atores podem entrar no mercado, como é que startups e scale-ups podem ser importantes nesse mercado, porque as tecnologias elas próprias vão criar modelos de negócio completamente diferentes. E, portanto, ter esta lógica de mercado único, reforço de uma estratégia industrial e inovação, enfim, articulada com a investigação, são 3 linhas que não podem ser separadas. É evidente que se eu falar de uma maneira mais formalmente sobre o mercado único europeu, acho que toda a gente entende. A noção de mercado único é inerente à própria criação da União Europeia. Hoje o desafio é fazer esta transição entre a noção de mercado único e economia digital, e daí o mercado único digital. Penso que não será necessário justificar muito porque é que esta iniciativa aparece agora, mas é importante talvez ver que ela aparece num momento em que é a própria Comissão como um todo que está por trás desta iniciativa. Ou seja, não estamos a falar mais de uma iniciativa de uma direção-geral, de um setor. O próprio Presidente Juncker, antes mesmo de tomar posse, define as suas 10 prioridades e uma delas é o mercado único. E nesta frase ele releva uma série de pontos interessantes. Não só a criação, como é dito, de redes de telecomunicações ao nível da Europa, novos serviços digitais, mas ele associa sempre esta ideia de que quero que todos os consumidores possam fazer as suas compras nas melhores condições, mas também quer gerar uma vaga de jovens empresas europeias inovadoras. Aqui está sempre esta noção de proteção do consumidor, criar novos business models, criar negócio, criar valor acrescentado e criar, digamos, uma dinâmica europeia importante. Então, o mercado único digital, nesta filosofia, assenta sobre 3 pilares fundamentais. Um primeiro, mais relacionado com o comércio eletrónico, em particular o comércio eletrónico transfronteiriço, pan-europeu,
E, de alguma maneira, saber até que ponto é que os consumidores podem ter um conjunto de serviços digitais maior à sua disposição, quiçá a melhor preço, e, ao mesmo tempo, quando se olha do seu ponto de vista mais, digamos, de empresa, oferecer um mercado aberto a empresas, o que é particularmente importante quando pensamos em Portugal, aqui um pouco distante do centro da Europa, e que pode ver um mercado muito maior onde pode fazer negócio. Um segundo pilar que tem a ver muito com o que a Fátima falou, ou seja, como é que nós podemos criar as condições adequadas e as condições de concorrência equitativas para o desenvolvimento de redes e serviços digitais, não discriminando entre operadores que existam ou, digamos, entidades que já estão no mercado e outros que se venham a associar. E, finalmente, ver até que ponto é que é possível encontrar linhas que vão otimizar o potencial do crescimento da própria economia digital. É aquilo que eu vou fazer um pouco de reflexão sobre estes pontos que complementam, de alguma maneira, o que a Fátima disse. Vamos começar, talvez, com um dos pontos importantes no Pilar 1. Relembro, estamos no domínio do comércio eletrónico internacional. Os aspectos, digamos, que vocês veem claramente no primeiro slide, 15% apenas dos consumidores fazem compras em linha a partir de outros países da União Europeia. Porquê? Temos que evoluir os nossos conceitos de contratos para que protejam de alguma maneira o consumidor, mas que deem esta oportunidade às empresas de exportarem de alguma maneira os seus serviços, sejam eles físicos ou sejam eles virtuais. 7% das pequenas e médias empresas é o número de empresas que efetuam vendas transfronteiriças. Quer dizer assim que nós temos um número muito baixo na Europa de empresas que veem não só o seu mercado nacional, como o mercado europeu mais abrangente onde possam fazer negócio. Um segundo ponto importante, que está muito relacionado com este, é quando estamos a falar de comércio internacional de bens físicos, porque nem todos os bens são serviços digitais, enfim, também podemos comprar sapatos e móveis e outros, é a capacidade que nós temos de os entregar rapidamente e os entregar a preços acessíveis. De facto, há um conjunto alargado de empresas, 62%, que afirmam que os preços elevados da entrega das encomendas dificultam o seu conceito de comércio eletrónico transfronteiriço. Muito importante também é o aspecto do geoblocking ou do bloqueio geográfico. Estamos aqui a falar de uma percentagem muito alta de tentativas de encomendas para além das nossas fronteiras. Importante aqui, é evidente que aqui temos que olhar sobre dois pontos de vista. Já vamos ver a seguir que isto tem muito a ver também com os aspectos do copyright, com os direitos de autor, porque, no fundo, a proteção dos direitos de autor é um aspecto importante quando nós estamos a falar no bloqueio geográfico, mas também tem a ver com más práticas que, de alguma maneira, têm que se evitar. Por exemplo, ser redirecionado, dependente do sítio onde nós acedemos ao serviço, para uma loja com preços diferentes no nosso país, e isto cria, obviamente, ou mesmo não satisfazer o serviço, o que cria, obviamente, diferenças entre os cidadãos que compram no mesmo país, a partir de um país diferente ou a partir daquele país. Claro que os aspectos do regime dos direitos de autor são particularmente interessantes neste aspecto. Aqui é particularmente importante, é evidente que temos os aspectos todos de proteção da cultura, da cultura europeia, mas um dos aspectos importantes aqui é saber até que ponto é, por exemplo, quando nós temos uma série de serviços que nos são fornecidos por um fornecedor no nosso país, se temos, e isto cada vez mais na Europa acontece, temos que passar um ano fora do nosso país, até que ponto é que nós conseguiremos ter acesso a esses mesmos serviços, em que condições é que temos esses serviços e digamos, como é que podemos temporariamente ter a mesma qualidade de serviço e o mesmo tipo de serviços. Isto é particularmente interessante, sabendo nós que, em termos de imagens, ou de filmes, ou de música, estamos a observar um crescimento enorme em termos do consumo desse tipo de serviços digitais. Também os aspectos de IVA são particularmente penalizantes, talvez para as pequenas e médias empresas. Se alguém quiser exportar, só a dimensão de saber como são os diferentes regimes tributários nos vários países cria custos bastante significativos para as pequenas e médias empresas. Aqui tem um pouco do conjunto de ações debaixo do primeiro pilar, o pilar do comércio eletrónico.
Agora, refletirei um pouco sobre o desenvolvimento das redes e serviços digitais. A Fátima fez uma preleção que já levantou a maior parte dos problemas que aqui são meramente aflorados. O problema do espectro é um problema particularmente interessante, em particular se nós pensarmos com uma dimensão tecnológica que nos vai trazer um conjunto de outras soluções, no meu ponto de vista, particularmente ricas e particularmente importantes e impactantes na nossa sociedade. A Fátima falou em termos de machine to machine, internet das coisas, 5G, ou seja, o enriquecimento do tipo de atividades que as soluções tecnológicas nos podem trazer no futuro, em termos de espectro, levanta não só no tipo de licenças, como também nas gamas de frequências, como também na maneira como se utiliza temporário ou definitivamente o espectro, é particularmente avassalador. E é muito importante porque, efetivamente, se vocês acreditarem, como eu pessoalmente acredito, que a internet das coisas, os dados abertos e os dados em grande quantidade de tratamento dos dados e a computação em nuvem vão ser três elementos estruturantes daquilo que vai ser a sociedade digital no futuro. Se nós aceitarmos, digamos que toda a nossa vida vai ser cada vez mais influenciada por sensores, por atuadores. Se nós imaginarmos que as nossas cidades, no seu controle mais básico daquilo que é o ambiente, até, digamos, à satisfação dos seus cidadãos enquanto pessoas cultas e com desejo e interesse em estar ligados a uma cultura própria, se imaginarmos tudo isso, é evidente que os desafios vão ser cada vez maiores, tendo, acima de tudo, em atenção que nós próprios nos ligamos todos à internet através de sistemas rádio, digamos. Já aludimos à questão da fragmentação do quadro regulamentar. A Fátima falou, obviamente, na liberdade que deve ser dada ou não aos reguladores nacionais através de uma caixa de ferramentas. É sempre bom saber como é que se diz isto em português. Uma caixa de ferramentas, de instrumentos regulamentares à sua disposição, mas, obviamente, as questões da fragmentação são importantes, assim como as condições de concorrência equitativa e, acima de tudo, como a Fátima já fez bastante referência, ao investimento na banda larga. É evidente que há aqui ciclos e contraciclos. Nós, por exemplo, no 4G, estamos na Europa numa situação deficitária. É por isso que nós lançámos, ao nível do programa Horizonte 2020, e eu tenho todo o prazer de liderar esse processo, uma iniciativa na área do 5G, mas não uma iniciativa, digamos, separada do resto do mundo, porque não é possível a gente enquadrar o 5G só na Europa ou só em Portugal. E estou muito contente que no próximo dia 21 de outubro, aqui precisamente em Lisboa, no contexto da ICT 2015, que é uma grande conferência que vamos organizar, teremos um primeiro encontro entre uma delegação não só governamental, mas também industrial da China, do Japão, da Coreia e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem uma delegação governamental, mas tem uma delegação, digamos, industrial. E iremos discutir aspectos relacionados com o 5G, incluindo os aspectos relacionados com a parte das frequências do espectro, porque, como sabem, a Conferência Mundial de Radio Communications vai começar brevemente. Não é que se vão discutir as coisas de 5G desta vez, trata-se, acima de tudo, de saber se em 2019 se discutirão ou não, mas é evidente que é particularmente importante nós refletirmos sobre isso. Mas isto para dizer que, digamos, o baixo investimento que temos em 4G, depois poderemos ver que Portugal não está tão mal como isso, mas nas zonas rurais, como a Fátima disse, e ao nível europeu o crescimento é bastante lento. Estão aqui alguns dados, faz precisamente, digamos, uma chamada de atenção ao problema do desenvolvimento do 4G, em particular nas áreas rurais. Mas a questão volta a ser o que a Fátima disse, o que é que nós hoje entendemos, o que é este ecossistema digital. De propósito, eu pus aqui uma série de empresas, e vocês veem que não há nenhuma empresa, nem portuguesa nem europeia, atualmente, talvez o Skype pudesse ser considerado um pouco europeu, e de alguma maneira eu não pus aqui para chamar a atenção àquilo que eu no início disse, ou seja, não é possível nós termos apenas uma atuação em termos de investigação e inovação ou apenas em termos de mercado único, sem termos atenção que este cenário é aquele com que nós nos confrontamos. E é importante que nós tenhamos também políticas que favoreçam o aparecimento de novas empresas com, quiçá, uma visão diferente das outras, mas que se possam impor no mercado. Claro que temos que ter um mercado aberto para elas se imporem, mas temos que ter outras alavancas para, digamos, que apareçam aqui mais. Mas a minha mensagem aqui é que, efetivamente, o desafio que se oferece aos reguladores, à Comissão Europeia, aos Estados-membros, é um desafio, quiçá, mais complicado do que era no princípio, porque, de facto, é um ecossistema bastante complexo aquilo que temos em frente a nós.
Também, obviamente, os aspectos do quadro de meios de comunicação social audiovisuais vai, obviamente, ter uma atenção particular sobre nós, a reformulação desse quadro, em particular tendo em atenção os novos intervenientes do mercado, aspectos como a promoção das obras europeias, obviamente, estarão aqui, serão relevantes. Esta é provavelmente uma das ações, junto com o copyright, portanto, os direitos de autor, em que mais rapidamente nós iremos atuar. Importantíssimas plataformas online. É muito importante nós passemos aqui uma mensagem positiva sobre as plataformas online. Ou seja, a Europa, nós reconhecemos a importância das plataformas online, em particular as plataformas abertas, aquelas que não introduzem lock-in às empresas ou aos cidadãos que as utilizem. Reconhecemos que elas têm um papel muito importante na inovação. Nos últimos anos, a criação de novas aplicações, mercados de aplicações sobre plataformas abertas tem sido extremamente dinâmico e isso vê-se em Portugal e em outros países. Mas há algum risco que se correm. Riscos de um poder desmesurado dessas próprias plataformas, porque elas podem, de alguma maneira, criar, como é que se diz, no mercado... Não criar as condições de competição normal no mercado. Desculpem, encontrar a palavra em português é complicado. Também porque podem guardar um conjunto de dados muito alargado e as pessoas podem se perguntar o que é que eles fazem com os meus dados. Ou seja, esta questão da inovação que está adjacente, que é um fenómeno positivo, esta questão da abertura que a Europa tem sempre demonstrado a esta inovação, venha ela de fornecedores europeus ou não, levanta, contudo, algumas questões regulamentares e é crucial ao nível da economia digital, razão porque nós vamos abrir uma consulta alargada sobre esta e outras questões. E a confiança nos sistemas digitais, particularmente importante, não só a diretiva dos dados, não só a diretiva da privacidade e comunicações eletrónicas, como também uma iniciativa que foi, enfim, confirmada no Mercado Único Digital, a iniciativa que é de fazer uma parceria pública e privada na área da cybersecurity, cibersegurança. Aqui eu olho para o Paulo Veríssimo, que considera vai ser um ator importante nessa área. E passamos assim ao terceiro pilar, aquele que visa a otimização, como é que nós podemos contribuir para esta economia digital. Há 2 ou 3 aspectos particularmente importantes, os aspectos dos megadados e da cloud. O livre, sempre difícil encontrar as palavras em português, free flow of data is so easy to say. Portanto, a movimentação de dados livre na Europa é um desafio importante, principalmente quando a imprensa faz eco das vulnerabilidades que a cloud tem, seja através da difusão de fotografias de artistas que estavam guardados algures. Ou seja, há aqui um debate que tem a ver com a cibersegurança, mas tem a ver também com de alguma maneira cria um ónus negativo com estas questões da cloud e é importante a gente perceber, e eu hoje percebi-o claramente porque de manhã quando trouxe a minha pen para a apresentação, a minha pen ficou completamente vazia e, portanto, ter também os dados em cloud podem ajudar-me. Ou seja, a cloud é particularmente importante quando juntamos a cloud ao IoT e à megadata, nós percebemos que estamos aqui num desafio absolutamente incrível. Quando falamos da cloud, estamos a falar de contratos, como é que uma pequena e média empresa se pode defender junto de um grande operador, de um grande fornecedor de cloud, ou como é que eu, como cidadão, me posso entender no meio das 1000 cláusulas que me põem para utilizar a cloud. Ou podem simplesmente ter a ver com as dificuldades, e aqui voltamos ao aspecto da regulação, com a regulação, self-regulation. Será que conseguimos, através que a indústria se junte num processo de co-desenho de uma solução que possa ser apresentada ao cidadão como uma maior garantia de confiança? Portanto, trabalhar com a indústria é importante, trabalhar com a proteção de dados, com a parte regulamentar, com a parte legal, ver como é que nós conseguimos que os nossos dados que são postos num fornecedor de cloud, por exemplo, podem ser tirados e movidos para outra cloud, portability. Portanto, todos esses aspectos são desafios particularmente importantes. Também é importante olharmos para, obviamente, as competências digitais dos cidadãos e, em particular, as competências digitais daqueles que trabalham nas indústrias mais tradicionais e que têm o papel de adaptá-las à nova economia digital.
Também particularmente importante a ação do governo eletrónico. Portugal está bastante avançado nessa área. A Comissão Europeia propôs e o Conselho, de facto, aceitou a ideia de que haja apenas uma vez que a informação é passada, uma só vez a informação passada à administração pública e a administração pública fazer o cruzamento dessa informação. Quando nós pensamos em termos europeus, isso podia ser extremamente importante quanto uma empresa que está, digamos, que trabalha legalmente num Estado europeu, as suas credenciais, através de uma harmonização de normas de reconhecimento, pudesse ser reconhecida noutro Estado-membro para, efetivamente, fornecer serviços. Portanto, uma série de desafios que estão aqui à volta, desafios que, neste contexto, são particularmente interessantes, porque a Comissão quis dar um sinal muito significativo que definir um mercado único digital não é definir um mercado único digital dentro de 3 ou 4 anos e impôs a si próprio uma deadline de 2 anos para fazer a maior parte dos trabalhos preparatórios. Aquilo que vocês têm aqui é aquilo que nós pensamos que em 2015 podemos fornecer e depois poderão ver com mais detalhe aquilo que em 2016 poderemos fornecer. E com isto eu terminava a minha apresentação global sobre o mercado único, só vos deixava talvez 2 ou 3 pistas de reflexão através do indicador compósito que nós definimos no contexto do mercado digital também e adaptado aqui a Portugal. Este é um resumo que me parece particularmente interessante. A vermelho vocês encontram a média europeia, a azul encontram Portugal e obviamente aquilo que chama mais a atenção é precisamente esta discrepância entre o azul, o vermelho e de facto até o cinzento em termos de capital humano. Ou seja, Portugal está relativamente bem no conjunto europeu, está no conjunto dos países, digamos, que tem uma performance média, mas há um aspecto fundamental ali que parece importante, o capital humano. Na conectividade estamos muito bem, serviços públicos muito bem. Quando fazemos um zoom, por exemplo, ao uso da internet, vemos que há coisas que não estão assim tão bem. Ou seja, se olharmos, por exemplo, aqui em detalhe, vemos que na cobertura fixa de banda larga estamos particularmente bem, acima da média europeia. Aliás, tem sido uma tradição que Portugal, nos últimos anos, tem garantido uma infraestrutura de alta qualidade. Também é verdade que na utilização do Spectrum, precisamente, e acho que estas coisas devem ser ditas, Portugal tem feito um trabalho excelente na utilização do espectro para os vários sistemas móveis. Mas quando vemos aqui na utilização da internet, vemos que Portugal tem 30% de pessoas que nunca utilizam a internet. Isto é muito complicado numa economia digital, ou seja, temos uma franja da população muito significativa que está fora, digamos, deste contexto. E mais quando a gente olha para as competências digitais, enfim, 43% comparado com 54% em termos de competências básicas seria razoável. O que realmente, do meu ponto de vista, é importante analisar é que nós temos praticamente 50% das pessoas que não têm competências básicas. E quando olhamos ao nível, digamos, dos trabalhadores com formação na área de ICT, então vemos que esse está abaixo da média europeia. O que de alguma maneira pode justificar, embora nós tenhamos casos de sucesso em muitas empresas, pode justificar um menor impacto na economia digital em Portugal. E se olharmos também aqui à utilização da internet, também vemos que, enfim, o padrão é praticamente o mesmo a nível europeu, ou seja, em notícias, em música, vídeos, etc. Mas, curiosamente, eu olho sempre estes dois lados. A utilização do banking online ou as compras, em que nós estamos, francamente, mais baixo que a nível europeu. Será que isto tem uma implicação? Eu leio que, digamos, estas 2 áreas poderiam ser aquelas que, de alguma maneira, me davam indicação até que ponto é que eu quero usar a internet para ter uma atividade económica efetiva. E pronto. Com isto, termino a minha apresentação, esperando que vocês tenham tido uma ideia mais ou menos genérica do que é que nós nos propomos coletivamente com esta iniciativa. E quando eu digo nós, não digo a Comissão, porque efetivamente este processo é apenas coordenado e liderado pela Comissão. A Fátima já chamou a atenção, estão neste momento em consulta uma série de consultas abertas em quase todas estas áreas. O que nós gostaríamos era ter o máximo de contribuições possível. Eu sei que algumas das pessoas dizem que não é possível em 2 anos fazer tanto trabalho, provavelmente não será e provavelmente alguns de nós desfaleceremos pelo caminho com tantos desafios, mas a mim o que me traz, aquilo que me dá uma segurança maior é que, de facto,
Não estamos aqui a falar de uma iniciativa setorial, estamos aqui a falar de uma iniciativa que a Comissão Europeia assumiu enquanto Comissão e pôs, digamos, a fasquia muito alta, porque comprometeu o seu Presidente e o seu Vice-Presidente ANSIP e o nosso Comissário Oettinger a desenvolver todos os esforços para que trazer a noção do mercado único à economia digital, também investir na inovação e na investigação e, ao mesmo tempo, fazer um esforço com digamos, a Juncker Package para que os investimentos sejam mais inovadores e, portanto, tenhamos um impacto maior na indústria, que esta package global tenha um efeito positivo na Europa. Muito obrigado.